Mesmo sendo proibido pela legislação brasileira, 27% dos estudantes com idades entre 13 e 15 anos que cursam o 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas e particulares do Brasil afirmaram ter dirigido um veículo motorizado. O dado integra a 2ª Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e pelo Ministério da Saúde. No Brasil, a carteira de habilitação pode ser emitida somente a partir dos 18 anos. A prática de dirigir sem licença, no entanto, foi constatada principalmente entre os garotos. No momento da pesquisa, 38,6% dos meninos e 16,6% das meninas admitiram ter dirigido nos últimos 30 dias. A região norte apresentou o maior percentual, seguido do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. É muito preocupante, tendo em vista que eles podem colocar em risco não só a sua própria vida, como a vida de outras pessoas que estão no trânsito. Fora de ser crime, né? Aqui é uma atuação criminosa, tendo que conduzir até o distrito. Aqui em Mococa fazemos diversas operações, entre elas a Operação Direção Segura, que visa sempre a preservação da ordem pública, né, e garantir a segurança das pessoas, tentando coibir ao máximo esse tipo de atuação por parte dos menores não habilitados. Para a pesquisa foram entrevistados 100 mil alunos de 2.800 escolas públicas e particulares de todo o país. Os adolescentes responderam um questionário eletrônico com a ajuda de um computador de mão, sem a interferência de um entrevistador. A pesquisa também mostrou dados sobre o início da vida sexual dos estudantes. Entre os alunos entre 13 e 15 anos, 28% afirmaram já ter tido relação sexual alguma vez na vida. A frequência deste indicador foi de 40% entre os meninos e de 18% para as meninas. Desses, 78% declararam ter usado o preservativo. A origem é de 30,9% de escolas públicas e 18% de escolas privadas. A região norte apresentou o maior percentual de alunos, seguido da região centro-oeste, região sudeste, sul e nordeste. Isso preocupa muito, né? Porque o adolescente ele não tem ainda a maturidade necessária para entender que o relacionamento deve ser uma coisa muito melhor do que o ficar, né? Porque hoje eles ficam, no outro dia eles não sabem nem o nome de quem ficou. Então isso preocupa muito. Então, se você observar o alcoolismo hoje, está da mesma forma, adolescente começando a tomar álcool muito cedo, né? É uma vida do dia, né, sem se preocupar com o que tudo isso vai fazer. A pesquisa mostra que 66,6% dos alunos do 9º ano já haviam experimentado bebida alcoólica e que a forma mais fácil de se obter a bebida é em festas. 21% informaram que já sofreram algum episódio de embriaguez. Os índices aparecem maiores na região sul e centro-oeste e menores na região norte e nordeste. A pesquisa aponta que 7% dos alunos já usaram algum tipo de droga. A maior predominância foi no uso da maconha. Analisando o resultado por capitais, o maior percentual foi encontrado em Florianópolis e Curitiba, e os menores em Palmas e Macapá. E para falar um pouco mais sobre este assunto preocupante, principalmente para os pais, estamos recebendo aqui ao vivo em nosso estúdio a psicóloga Marina Cilino. Marina, esses dados com relação à pesquisa, uso de álcool, drogas, relação sexual e também dirigir mais cedo, existe uma razão para essa precocidade tão acentuada? Olha, Francisco, a psicologia toda, né, tem se ocupado muito de investigar quais seriam esses motivos, né? Eu acho que o adolescente, desde sempre, desde que nós conhecemos aí a sociedade, sempre foi o membro da fase da vida, rebelde, né? Rebelde, né? Aborrecente. Tem até um autor da psicologia muito conhecido que ele chama Síndrome da Adolescência Normal. Ele trata a adolescência como uma síndrome normal, mas uma síndrome cheia de sintomas característicos, né? Que seria essa vontade de se rebelar contra as regras, essa vontade de fazer a diferença, como nós vimos nas manifestações, como há muito tempo não víamos, né, nas manifestações que têm aparecido por aí, que apareceram com tanta força. Isso é uma característica da adolescência, de deixar claro toda a pulsão, todos os impulsos que eles veem, né? E é na adolescência onde esses impulsos vão aflorar, porque estavam latentes. A gente costuma falar que, principalmente a questão da sexualidade, passou por um período de latência antes da adolescência.
né? E os adolescentes ficam com esses impulsos todos e têm muita dificuldade de coordenar isso e de poder deixar para depois, né? De poder aguentar deixar a satisfação desse impulso para depois. Na realidade, a gente comentava até aqui antes, essas questões do cigarro, do álcool, sempre existiu para as gerações anteriores. Só que hoje parece que é num ritmo muito mais acelerado e cada vez mais cedo. Essa é a razão, quer dizer, o adolescente tem esse desejo de pular essas etapas, e isso é prejudicial? Olha, a gente pode tratar como prejudicial não por uma questão moral, como todo mundo imagina, assim, né? Então, moralmente pensando, é muito errado que um adolescente queira fazer todas essas infrações sociais que a gente viu na reportagem, tão intensas. Mas é uma questão de reflexos na vida de cada um desses indivíduos posteriormente, como a doutora Edith falou, né? Essa dificuldade que os adolescentes têm de poder enxergar que vai existir um amanhã e que esse amanhã vai ter uma consequência. Uma consequência, né? E de assumir. Hoje se fala muito em diminuir a maioridade penal. O representante da Polícia Militar aqui, se não me engano, o tenente ou sargento, comentou que é infração e tem aquela questão dos pais. Na nossa geração, a geração de nossos pais, talvez, eram muito mais severos com o trato. Hoje os pais não sabem o que fazer. O que a psicologia aconselha? Olha, assim, né? São mais permissivos, né? É uma receita de bolo, assim, na verdade a psicologia infelizmente não tem, né? Até porque cada caso é um caso e é difícil de generalizar. Mas eu enxergo, né? Acho que o que você pontuou é assim bastante adequado. A dificuldade dos pais, dessa geração de pais de hoje em dia, de dizer um não para esse filho. A impressão que eu tenho, né, que há pouco tempo atrás, até porque eu não estou tão velha assim, Claro. Na minha infância, né, eu precisava esperar minha mãe poder ir no supermercado, comprar uma barra de chocolate, que ela comprava de vez em quando, que dividia uma barrinha para cada um dos meus irmãos, uma para ela e uma para o meu pai, né? Eu tinha que lidar com a espera de que o chocolate ia vir naquela ocasião. Sim. E hoje a impressão que eu tenho assim, né, você quer, filho, você toma o dinheiro que você pode comprar ali na venda, né? Na venda não existe mais, no bar, sim. Comprar na escola, né? As escolas têm as cantinas, então as coisas, o acesso aumentou muito, né? O acesso, eu estou dizendo de uma coisa assim da alimentação, mas eu acho que assim, o acesso às informações, as crianças têm acesso a informações na TV, na internet, a questões que ainda não são adequadas para a idade deles, de uma forma muito mais precoce do que era anteriormente, né? Então nós vivemos hoje uma mudança muito intensa e até grave, podemos dizer, da sociedade, que expõe as crianças, os adolescentes, os jovens a situações que ainda não estão prontos para viver, como foi falado na reportagem. Com essa questão aí do acesso e a gente passar aí para a questão do virtual, a tecnologia virtual hoje, que está tudo muito rápido, e isso também influencia negativamente essa precocidade, ou seja, o acesso às informações é muito mais rápido e também não se tem mais aquele contato pessoal. Com certeza, é uma das discussões muito grandes da psicologia com a pedagogia, né? Das questões assim de como trazer de novo, né? Trazer novamente o contato entre professor e aluno, ou na psicologia o contato entre pai e mãe, mãe e filho, esses contatos familiares e até mesmo sociais, né, da criança com o vizinho, da criança com o amigo de turma, de levar para casa, né, isso vai se perdendo, né, e não é uma questão moral, né, talvez pareça que as pessoas possam até pensar assim, né, isso é moral, é moralismo, o tempo mudou e nós temos que nos adaptar, temos mesmo. Hoje em dia a internet traz recursos e facilita a nossa vida de uma forma muito boa, acho que nós temos que aproveitar isso. Mas, por outro lado, dificulta as nossas habilidades sociais, né? Se nós ficarmos acostumados a ter contato somente pelo computador, a ter buscas muito mais rápidas pelo Google, por exemplo, né? Nós perdemos as nossas capacidades de raciocínio, as nossas habilidades sociais de poder se preocupar com um amigo, de chegar e bater um papo, tomar um café, passar na casa do amigo no final da tarde para trocar uma ideia, saber como está a vida dele, um familiar, né, que antes as pessoas tinham o costume de frequentar a casa dos familiares, isso se perdeu muito. Né? Eu acho que é uma perda muito grande mesmo. Muito grande, né? E a gente está vendo a questão da longevidade, hoje se vive mais e essas gerações aprendem muito mais rápido, né? Como é que vai fazer, né, a questão de quando chegar
idade mais avançada, esgotaram seus recursos e não tem mais novidade nenhuma. Isso é perigoso também, né? Você sabe que é um desafio, eu acredito, né? Eu percebo que é um desafio para a sociedade lidar com essa longevidade mesmo, porque de alguma forma as pessoas que estão idosas hoje têm uma habilidade um pouco maior para esperar as coisas, têm uma habilidade um pouco maior para entender que nem tudo vem na hora que a gente quer, que é uma coisa difícil de aprender, né? E eu acho que os idosos de hoje ainda têm essa habilidade para lidar com isso, mas essas gerações que vêm vindo, né, eu acredito que vão passar por muitas dificuldades ainda de poder lidar com o envelhecimento, com as limitações que o envelhecimento traz na vida de alguém, né? Todo mundo gosta de poder fazer tudo na hora que quer, mas e aí, né? As pessoas estão ficando mais longevas, estão vivendo mais, como que vão lidar com isso, né? São muitas questões que nós vamos passar ainda enquanto sociedade. Com relação a esses aspectos que a pesquisa abordou, de álcool, drogas e também o relacionamento sexual, álcool e droga proibido para menores, mas eles têm acesso ou também quer dizer, alguém, um maior, permitiu ou mesmo esse menor, vamos dizer, se burlou ou escondido, pegou lá a chave do carro do pai e saiu. Mas o fator principal, quando apresenta alguma dependência, quando deve procurar ajuda de imediato ou acha que deve... Olha, Francisco, é um assunto assim que é muito delicado e eu acredito que seja assim de muita importância a gente tratar isso, porque o primeiro movimento de alguém que tem um filho que está fazendo um abuso de uso de uma substância, seja do álcool ou de uma substância psicoativa que é uma droga, o primeiro movimento da família é a negação. É muito difícil a gente assumir que alguém da nossa família, que alguma pessoa que a gente ama muito acabou indo por um caminho destrutivo desse. Então, eu acho que o primeiro caminho, né, seriam os pais poderem ficar um pouco mais atentos. Acho que o que está faltando muito hoje, né, são os pais que deem conta de olhar para os filhos como eles são, não como eles esperam que os filhos sejam, né? É difícil, a gente bota muita expectativa, mas é extremamente necessário que esses pais estejam com os olhos abertos, né? Olhem para esse filho, estejam atentos, vejam quais são as necessidades que esse filho tem, talvez de poder conversar um pouco mais, de poder se colocar no lugar desse filho e entender ele um pouco melhor, porque é nessa atenção, né, nesse olhar refinado que nós podemos ter para os jovens, para as crianças, que a gente vai descobrir quando eles estão precisando de ajuda antes da tragédia acontecer. Marina, obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui no estúdio neste momento, falando com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade de divulgar a psicologia também, que é muito importante. Tá certo. Obrigada.